Olá galera, eu sou Flanker Ataídes do canal Historiando a Verdade e dando sequência à série de Eric Hobsbawm, eu vim colocar mais os outros dois livros da quadrilogia que Hobsbawm coloca sobre a Idade Moderna. E também dou um conselho para quem for ler, principalmente a estudantes de História, que é muito difícil, por exemplo, você ler a Era dos Extremos se não ler os outros três, porque Hobsbawm a todo momento ele vai citando, lê passagem de tal livro, passagem de tal livro, passagem de tal livro. Ele é um cara bem carregado de ideias, né? Extremamente intelectual e com uma memória, uma hipermemória, né? Então vamos lá. Como eu havia dito, né, na Era do Capital, o capital atingiu seu ápice, mas também seu estrangulamento econômico. Por quê? Porque não havia matéria-prima na Europa. A Europa é um continente pequeno, né? Em função de vários países que tem, ela é um continente pequeno. Então havia-se a necessidade de se buscar o quê? Matéria-prima. Matéria-prima para a produção industrial, tá? E aí sobre o subterfúgio de levar a cultura para o homem negro, né? Os ingleses e todos os outros países europeus, né, vão traçar a partilha da África. A África vai ser partilhada, parte vai para a Inglaterra, parte vai para a França, parte vai para a Holanda, parte vai para Portugal, parte vai para a Espanha e assim por diante, tá? E vão ocupar os territórios, né, a fim do quê? Expoliar a riqueza mineral dos africanos. E aí cabe duas questões, né? Outro dia eu vi um certo pastor chamado Marcos Feliciano, que disse que a África é um país amaldiçoado. Não, a África é um continente amaldiçoado por serem descendentes de Cã, né, que seria um dos filhos de Noé. Na verdade ele pouco conhece da história, porque se conhecesse a história saberia que a África já é explorada desde o século XVI com as grandes navegações, primeiro por Portugal, depois pela Espanha, né? E mais tarde, já no século XIX, ela vai sofrer essa partilha, né, que levará todas as riquezas minerais da África, né? E aí eu dou algumas indicações e vou colocar aí no canal, por exemplo, o filme Diamantes de Sangue, Hotel Ruanda, né? São filmes que abordam esse assunto. O Último Rei da Escócia é um outro filme que aborda os temas africanos, né? A questão da miséria africana deixada pelos europeus vai gerar inclusive uma música e uma mobilização de Michael Jackson no comecinho dos anos 80, uma música que se chama We Are the World, Nós Somos o Mundo, né? A fim de arrecadar recursos para levar para a África para acabar com a miséria que ainda hoje persiste, né? Porque a exploração nunca foi paga pelos povos europeus, tá? Então, na Era dos Impérios, Eric Hobsbawm vai tratar do que? Os europeus invadem a África, expoliam todas as suas riquezas naturais, né, e ficam por décadas. E também, no próximo live, eu vou trazer algumas histórias, por exemplo, o Apartheid, a Guerra Civil de Ruanda, né, tudo oriundo da ocupação africana, tá? E por fim, a Era dos Extremos, tá? Que talvez seja o livro mais intrigante de Eric Hobsbawm, tá? Ele vai tratar do século XX, que ele diz ser o século mais curto, que começa em 1914 e termina em 1990, tá? E aí eu explico por quê, né? 1914, né? Os europeus estão ricos, vivem a chamada La Belle Époque, a Bela Época, né? Todo mundo está bem, mas há uma cisma pela ganância, pela gula, né? Pelo chamado olho gordo que um país tem pelo outro, né? E começam a se armar na desconfiança, né? Até porque, né, são países capitalistas e o capitalismo visa o lucro em si. Mesmo diante de um ser humano, o capitalismo visa primeiro o dinheiro, depois o ser humano, tá? Então, a Era dos Impérios ela vai cessar com a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. A Era dos Extremos, Hobsbawm vai tratar o quê?
vai tratar das duas guerras mundiais, mas ele vai defender que é a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, na verdade é uma só. É uma continuação da outra. Por quê? Em 1914, dá início à Primeira Guerra Mundial, que começa em 14 e termina em 1918. E aí um fato curioso para vocês, né? No meio da guerra vai haver a Guerra das Trincheiras, né? E quem está lutando lá? Adolf Hitler. Ele é um soldado, né, austríaco, porque ele não foi aceito pelo exército alemão. Ele é um soldado austríaco que tinha um grande bigode, e quando começa a guerra de gás, né, gás mostarda, gás cloro, ele vai cortar o bigode, vai raspar o bigode e deixar aquele bigodinho que virará uma marca dele, né? Para quê? Para proteger com máscara, né, para não ser contaminado ou não ser intoxicado pelo gás, tá? Então a Primeira Guerra ela termina em 1918, e a França, no Tratado de Versalhes, devido a ter perdido a guerra anterior para a Alemanha da Alsácia e Lorena, né, que vai gerar a Comuna de Paris, que é um outro assunto que, né, nós vamos falar um dia, vai impor um tratado humilhante aos alemães, né? Os alemães vão perder direito ao exército, perder direito a armamento, e terá uma dívida que só seria quitada em 2010, de 1919 a 2010, levando os alemães à extrema miséria, tá? E aí é que Adolf Hitler vai começar a sua saga, né? Já em 1920, nos anos 20, ele vai tentar dar um golpe, né? Não vai conseguir, e vai ser preso, e escreve o clássico dele, Minha Luta, Mein Kampf, né? Chamado, onde ele despeja ali todo o ódio, né, aos judeus e aos ciganos, aos negros, enfim, tudo que fosse diferente à raça ariana, né? Ele tenta derrubar o governo, não consegue, fica preso, escreve o livro, né, e volta ao poder com a crise de 29, a crise capitalista, com a quebra da Bolsa de Nova York em outubro de 1929, né? Para se ter uma ideia, 60% das indústrias norte-americanas quebram naquele dia, né? E os Estados Unidos quebrado, com alto número de suicídio, pessoas em fila de sopa, extrema pobreza. Os Estados Unidos vai tirar todo o dinheiro aplicado no mundo, inclusive na Alemanha, né? Que vai levar o quê? A Alemanha ainda a uma maior miséria. E a Alemanha miserável vai acreditar em um líder, né? Como se fosse um líder capaz de resolver os problemas da humanidade. Esse líder é Adolf Hitler, né? Que vai ser apoiado para chegar ao poder e mais tarde se declarar como Führer, né? Pela elite conservadora de direita da Baviera alemã. Então ele chega ao poder, né? Começa a rasgar o Tratado de Versalhes, né? Começa a se empoderar, a indústria vai ser voltada para a construção de armas, né? De armamentos, de aviões, de tanques, de fuzis, né? de muitas armas. E ele começa a fazer, em 1936, as ocupações periféricas à Alemanha, né? Os países europeus estão com medo dele, mas ficam calados, né? Por quê? Porque ele já acreditam que ele já é muito mais poderoso do que eles todos, tá? E só vão reagir quando Hitler, em 1939, ocupa a Polônia, né? E aí a guerra vai ser declarada, a Inglaterra declara guerra à Alemanha, a França declara guerra à Alemanha, a Itália se junta ao bloco alemão, né? E os outros países que ainda não estão ocupados também vão declarar, mais tarde os Estados Unidos também, tá? E assim começa a Primeira Guerra Mundial. Para se ter uma ideia, Hitler já estava tão poderoso que ele derruba a França em 12 dias, né? A França vai se render em 12 dias de ataque nazista, e Hitler vai fazer questão que se assine o Tratado de Rendição no mesmo vagão que a Alemanha tinha assinado o Tratado de Rendição em 1919 em Versalhes, tá? Esse livro vai tratar de tudo isso. E um detalhe interessante, que Hobsbawm ele começa contando a história de quem era Churchill com 8 anos, quem era Eisenhower com 8 anos,
quem era o Churchill com 8 anos, quem era o presidente norte-americano com 8 anos, 9, né? Eles desde pequeno, a participação de quase todos eles na Primeira Guerra Mundial e na Segunda. E por fim, Eric Hobsbawm vai falar da Guerra Fria, que durou cerca de 45 anos, onde houve uma polarização entre o comunismo e o capitalismo, né? Uma influência da União Soviética e uma influência dos Estados Unidos, né? E é uma guerra por ideologia, uma guerra por armamento, uma guerra para quem chega primeiro no espaço. Os russos chegam primeiro no espaço, os Estados Unidos chegam primeiro na Lua e assim por diante, né? Os Estados Unidos lançam 2 bombas nucleares em 1945, mas os russos também mostram que tem a arma nuclear já em 1947, tá? É o ano que está sendo, 47 vai ser o ano que está acontecendo a Revolução de Mao Tse Tung, e vai estar também acontecendo a independência da Índia por Mahatma Gandhi, tá? Então esse livro é extremamente útil para quem quer conhecer, né, os dias de hoje. E por fim ele termina, né, o livro com o final da Guerra Fria, né, que chegou a quase acontecer a Terceira Guerra Mundial, inclusive, né, que seria uma catástrofe, pois seria nuclear, né, com a crise dos mísseis, né, quando os Estados Unidos tentou invadir Cuba na Bacia de Porcos em 1963. Tá? Por fim, ele vai detalhar, né, a perestroika, a glasnost, né, abertura e transparência. A União Soviética cai o Muro de Berlim e está no fim, né, o que se chama de comunismo, que na verdade não é comunismo. E eu vou voltar em um outro live para falar o que realmente é comunismo destinado ou dito ou defendido por Karl Marx. Ok, pessoal? Quem gostou, dê um like, se inscreva no canal, né? E se puder fazer questionamentos, dar assuntos para ser discutido, nós estamos aqui para poder ajudar, ok? Um abraço e até a próxima.